Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Terapia de Casal Online, onde a gente separou aqui um tempo, né, entre os nossos pacientes, os nossos atendimentos, para falar sobre alguns temas que vocês pedem muito pra gente, né? Um dos temas que chegam aqui tem e a gente tem que ter muito cuidado é um encontro, né, da psicologia com a, a, a romantização, né, de alguns tipos de relação. Por favor, as pessoas que são muito espiritualistas, né, vão nos entender, porque sim, né, é, amar e ter fé são uma das coisas mais muito bem-vindas, né, muito bem vistas por nós. E uma das coisas que chegam até nós são pessoas acreditando, estando dentro de relações que estão dentro de relações da chama gêmea, alma gêmea, que sim, não existe nada contra. Só que em alguns casos acontece de pessoas entrarem em dinâmicas altamente tóxicas, né? E a gente tem que chegar e avaliar e analisar primeiro e começar a dar sinais de alerta, né? E dar o primeiro sinal de alerta da não romantização de uma relação tóxica, né? A gente vai falar muitas vezes esse tipo de relação, pelo visto, quando alguém chega e começa a... Por que a gente tem que entrar nesse assunto? Porque chegam pessoas precisando de terapia ou falando na terapia que acredita que da chama gêmea, que acredita da alma gêmea. É uma coisa muito bonita, né? Muitas vezes a pessoa está apaixonada e entra dentro desse aspecto. Só que, e aí, lógico, a gente tem que estudar, né? A gente tem que estar por dentro. E alguns dos aspectos dentro da chama gêmea podem trazer à tona traumas passados dessas pessoas. E eu lendo sobre chama gêmea, existem dois aspectos, né, que as pessoas acreditam que estão dentro da dinâmica da chama gêmea, que um deles fala sobre se sentir no abandono, né? Uma das partes, um do casal se sente dentro de uma situação de abandono e um deles se sente numa situação humilhada, né? Abandono, humilhação, existe abandono, humilhação, rejeição, algumas coisas que existem dentro da dinâmica de chama gêmea. Mas o que chama mais atenção da gente aqui, né, pessoas que são da área da saúde, da área da psicologia e terapia no geral, é sobre a situação do abandono e da humilhação. Até que ponto você se sentir humilhado é somente um trauma passado seu e até que ponto é uma intenção tóxica, né, da outra parte. Até que ponto se sentir abandonado é um trauma seu e não um jogo emocional do outro lado, né? É uma situação muito delicada. E a gente tem que prestar atenção nisso e fazer as pessoas abrirem os olhos para isso, né? Situação de humilhação em que a pessoa consegue fazer você duvidar até mesmo da sua capacidade mental, da sua capacidade de inúmeras de realizar tarefas, de se sentir abaixo do outro. Até que ponto essa humilhação é somente um caso de amor, né? Então é necessário ter muito cuidado. Então foram pontos que a gente se sentiu muito chamados a falar quando traumas como se sentir humilhado é tocado. Não é normal se sentir humilhado dentro de uma relação, de maneira alguma. Não é normal se sentir abandonado dentro de uma situação de amor, né? Principalmente
Algumas pessoas que chegam aqui escutaram termos grotescos vindo do outro lado. E em 90% assim, dos casos, as situações de pessoas que acreditam que estão vivendo uma dinâmica assim, elas abandonam, elas saem, elas não querem estar dentro dessa dinâmica. E esse tipo de dinâmica pode trazer ainda mais traumas para você, para as pessoas que estão dentro dela. Então, a gente às vezes, muitas vezes, se você se afasta, a pessoa se sente melhor. A pessoa volta a nutrir uma autoestima melhor do que ficar ali forçando uma relação com aquela pessoa. Onde antes ela se sentia humilhada, onde antes ela se sentia para baixo, mas ficava porque acreditava que existia ali um sentimento muito grande. E muitas vezes nem é amor. Porque como é que sentir vontade de humilhar, sentir vontade de fazer a outra pessoa se sentir abandonada, é muito tênue. E lendo, entrando nesse aspecto, né, existe o termo chama gêmea falsa. Porque o que é que a chama gêmea, a crença, né, da chama gêmea, que é muito respeitada, é interessantíssimo. Acredita-se que é uma relação tão forte que as duas pessoas são muito parecidas, são muito praticamente idênticas. E aí uma espelha o defeito da outra. Só que para isso virar uma relação de toxicidade é tênue, é rápido, é simples. E aí a gente tem que ficar ligado e lembrar as pessoas que estão dentro desse tipo de relação dos sinais de violência psicológica. Se atente. E já houve casos de pessoas que chegaram à conclusão de eu estava dentro de uma relação, era uma troca de afeto, mas por minha parte e pela parte do outro se tornou uma dinâmica tóxica. Tudo bem, mas já teve casos de pessoas que depois que desistiram da tal dinâmica, perceberam que era só toxicidade, era só competitividade. Não tinha realmente uma consideração, um afeto, né? Então, já teve casos também de pessoas que estavam lidando com pessoas narcisistas. Para quem não sabe, o narcisista não chega a sentir afeto e é muito complicado. Não chega a sentir empatia, perdão. E é muito complicado você, de repente, estar lidando com uma pessoa que é incapaz de sentir empatia dentro de uma relação amorosa. Isso é impossível. Isso é quase impossível. Então, sim, é importante, se você acredita que está dentro de uma relação de chama gêmea ou de uma relação de chama gêmea falsa, que existem as duas nomenclaturas, comece a estudar também os sinais de toxicidade, os sinais de uma dinâmica tóxica. E perceba, se você começar a colocar limites, né? Limites saudáveis, não quero ver você tal sempre na hora que você quer, não aceito tal nível de xingamento, não aceito essa maneira de falar comigo. E perceba que a partir do momento que você delimita esses limites, você não começa a se sentir melhor, né? E desromantize um pouco esse tipo de situação. E comece a olhar mais com os olhos terapêuticos para essa situação. De repente você até consegue ajudar outra pessoa. Só com o seu próprio comportamento, com a sua própria evolução. E é uma das coisas que a chama gêmea diz, mas é uma das coisas que a terapia também fala. A gente melhorando, a gente buscando ler e melhorar a nossa parte, a gente consegue também mudar o outro. Mas, se for uma relação onde o outro não é uma relação que não chega nem a ter uma consideração de fato, já perdeu muito respeito, às vezes o melhor é somente colocar o limite e se afastar, tentar mudar, ou a relação muda, ou infelizmente tem que cada um
tentar ter o seu espaço um pouco mais separados e ver e balancear se é realmente aquilo que você quer ou não.